Olá, saudações a todos. Como se costuma dizer, o- especialmente em termos virtuais, o bom dia, boa tarde, boa noite é um bocado relativo. Eu prefiro seguir o Pacheco Pereira e dizer saudações a todos, independentemente do tempo. E essa daria outra conversa interessante, a dimensão extremamente plástica do tempo atualmente, no sentido em que as referências se estão a perder do que entendemos as relações entre espaço, tempo e percepção da mensagem, no sentido em que podemos trocar mensagens independentemente da presença e gravá-las. Mas hoje era sobre a culpa, e obrigado, Julieta. O problema da culpa é que muitas vezes a culpa aprisiona-nos, não é? Porque ficamos capturados por essa culpa, vivemos num passado e ela paralisa-nos, não é? E eventualmente há um certo leito masoquista na culpa. A aprendizagem do castigo é uma das primeiras coisas que aprendemos, sendo uma vez mais Reichiano na família, não é? E muitas vezes pensamos que o castigo é uma forma de aprendizagem pela culpa, a punição, mas não. O castigo é a forma de aprendermos o medo e tornamos-nos mais reativos ao castigo do que propriamente a questão da responsabilidade, que é a palavra que prefiro em relação à culpa. Viver é errar e viver é pressupor a responsabilidade ou a consciência dos nossos atos. Mas quando eles estão, enfim, e acabam todos por se situar no passado mais ou menos longínquo, não é? O problema, perante os erros que inevitavelmente cometemos, a consciência deles já não é mau. E a consciência da nossa fragilidade e irracionalidade, não é? Ou seja, há coisas que achamos que devíamos ter agido com racionalidade, mas por outro lado há contextos que é muito difícil agir com racionalidade. Tem a ver com zonas passionais, emocionais, em que, mais uma vez, os nossos comportamentos e essas aprendizagens emocionais situam-se num passado. E agimos no presente em função de comportamentos que nos foram inculcados no passado. E depois a irracionalidade e a fragilidade humana. Hoje temos uma sociedade de conselheiros, psicólogos, técnicos, ainda assim, perante situações de emoção, de afetos, de desejo, de sexualidade, reagimos muitas vezes de forma intempestiva, emocional, no melhor e no pior, o que não deixa de ser uma questão de, como dizer, de até de sinceridade, ou seja, é espontâneo, não é? Porque uma sociedade mecanicista onde soubéssemos fazer tudo seria uma sociedade fria. As pessoas têm medo dos seus sentimentos e medo de demonstrá-los, o que todos temos medo. Demonstram, por vezes, uma terrível reserva e acabam, uma expressão que ouvi algures, a estourar por dentro porque não existe o que chamaríamos higiene dos sentimentos e das emoções. Elas não fluem, não comunicam. Mesmo que seja da pior forma. E a pior forma, obviamente, também depende de aspectos morais, éticos e do que as pessoas conseguem suportar, gerir. Mas pessoalmente acho que a pior relação é uma não relação, ou seja, o silêncio. Mesmo uma discussão permite momentos cruéis de sinceridade, porque mais sinceros ou sofisticados que desejamos ser, é muitas vezes nas discussões que vem ao de cima, como dizer, a sinceridade, porque são momentos em que as defesas estão baixas e esses momentos deveriam ser mais uma vez trabalhados. Essa agressividade que existe em todos nós devia ser mais uma vez trabalhada, mas desejavelmente sem o ónus da culpa, porque rebolarmos na culpa, esfregarmos na culpa, mesmo que seja um certo desejo masoquista de revisitar as nossas dores e narcísico, não ajuda. Numa frase simples, baralhar e voltar a dar. Ou seja, fiz isto, foi mal, tentar perdoar-nos a nós mesmos, aos outros e seguir em frente, tentar melhorar. Se estamos vivos, com toda a
o discutível de estar vivo, enfim, porque ninguém pede para vir ao mundo e podemos todos ir embora. Tentar fazer o melhor connosco e com os outros. Que, mais uma vez, não é fácil e a própria culpa tem dimensões, se quisermos, civilizacionais. Os Estados matam, os povos matam. Não posso julgar os portugueses por ter tido o império colonial ou a escravatura, foi uma questão do tempo. Não posso dizer que um português, por ter escravos, fosse pior pessoa. Simplesmente estava num contexto diferente do nosso e achava isso aceitável. Nós provavelmente aceitamos coisas que poderiam chocar pessoas noutros contextos e noutras idades. Temos um grau insidioso de violência nas nossas vidas, violência doméstica, violência pessoal, a violência das pequenas coisas que não mata, mas vai agredindo, e violência que não é falada nem trabalhada. Somos bombardeados por conteúdos violentos, conteúdos sensacionalistas, séries violentas, e achamos isso relativamente normal, já estamos insensibilizados. Pensem, por exemplo, na sociedade romana, aquele espetáculo tradicional do círculo romano, as mortes ao vivo. Hoje já não achamos que é indecente e imoral, naturalmente, matar pessoas ao vivo, mas assistimos isso em termos fantásticos em todo o tipo de séries que fizeram sucesso, o Game of Thrones, o Walking Dead, e num contexto fantástico achamos de uma forma ambígua e perigosa que não faz mal. Ou é tudo a brincar, não é dito de uma forma ligeira, mas não essas, que seja a nível inconsciente, essas imagens de violência entram em nós, não é? E as coisas que entram, especialmente ao nível inconsciente, as emoções, boas ou más, acabam por sair, especialmente se forem mal geridas e reprimidas, saem de formas que, por vezes, nos chocam. É aquela metáfora da panela que vai aquecendo com água quente até que um dia transborda. Mas depois da catástrofe, lembro estes dias, há sempre alguma coisa a fazer com os cacos. Podemos colá-los, e quando colamos uma peça de louça até nos pode parecer relativamente feia, mas depois habituamos-nos a essa feiura, porque as cicatrizes da nossa vida e das nossas relações fazem parte da nossa história e não devem ser motivo de embaraço, nem de exibição primária, não é? Gostar do supostamente perfeito é muito fácil e é ilusório. O perfeito é uma ilusão, corresponde a um conjunto de expectativas sociais, corresponde também a um sentimento de vaidade e a um ego fraco, sem juízo de valor, mas um ego fraco, que, como não encontra em si o sentido, tem que se projetar nas expectativas dos outros para ter algum sentido. E pronto. Até à próxima e obrigado. Saudações.